Olá, muito bom, muito bem, prezados amigos e amigas, prezados irmãos e irmãs em Jesus. Aqui neste domingo, dia 14 de novembro de 2021, mais uma vez, iniciando uma transmissão do Evangelho no Lar, neste domingo abençoado. Vamos fazer a transmissão deste nosso Evangelho de hoje em favor de todos nós, das nossas famílias, dos nossos amigos e também, por que não, em favor daqueles que se opõem a nós, que se dizem nossos inimigos, para que Deus possa abençoá-los, iluminando as mentes e os corações de todos aqueles que se relacionam conosco, por bons ou maus sentimentos. Pôr em prática os ensinamentos de Jesus é o que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos propõe, e não propõe nada diferente do que Jesus nos propôs, né? Então, prezados irmãos, quero agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando nesse instante. Quero agradecer também aqueles irmãos que venham a assistir essa nossa transmissão modesta, sem despretensiosa, né? Sem nenhuma pretensão, apenas de cumprir com o meu dever moral cristão perante a espiritualidade amiga que nos cobra a tarefa de amor em favor dos irmãos que porventura ainda não se dedicam a esta prática do Evangelho no lar, né, para que possam acessar as informações do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde contempla na sua última fase aqui, após o capítulo 28, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem todas as edições, né? Essa é uma edição da editora Besouro Box, mas todas as edições contemplam no seu, após o capítulo 28, né? Contemplam lá as recomendações para o Evangelho no lar, constando os principais motivos para fazer o Evangelho no lar, né? Muitos irmãos que, conversando conosco, né? Muitos nem acessaram ainda essas últimas páginas, né, do Evangelho. Por isso que nós recomendamos, a doutrina espírita recomenda, né, Kardec recomenda, né, que façamos uma leitura do Evangelho desde a capa até a contracapa, marcando sistematicamente os pontos que ou o ponto em que parou, porque muitas vezes nós iniciamos a leitura, né, esta leitura contínua, né, continuada e sistemática, muitas vezes, por alguma emergência, nós não conseguimos ler o texto para o capítulo inteiro, né? Então, e o tópico inteiro, né? Porque cada capítulo tem uma série de tópicos, né? Uns têm 5, outros têm 10, outros têm 15 tópicos, né? Então, é importante a gente ler pelo menos um parágrafo todo dia, né? E assim vamos saber o conteúdo completo deste Evangelho segundo
a doutrina espírita, né? Segundo o Espiritismo, não é mesmo? E também uma primeira leitura pela manhã pode ser feita abrindo-se o Evangelho aleatoriamente, lendo um trecho, fazendo uma prece de gratidão pelo repouso, pelo despertar, pela vida, por mais um dia, né? Por tudo que recebemos pela benemerência de Deus, né? E pelas luzes que Jesus nos traz, né, através dos seus ensinamentos. E a segunda opção de leitura, que pode ser feita à noite, né, seria a leitura continuada, né? Assim nós vamos descobrir tudo o que contém dentro desta obra magnífica, né, que eu considero um privilégio para os espíritas disporem de uma obra tão concisa, né, e que contém a essência do, do cristianismo, né? Ser espírita é ser cristão, né? Não tem nada de, de diferente, né? Verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão, na essência da palavra, né? Prezados amigos, prezadas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos adentrar então ao Evangelho propriamente dito. Será importante que cada um de nós possa disponibilizar um copo com água, né? Para que, na medida do nosso merecimento, a espiritualidade amiga haverá de nos socorrer e trazer para nós, depositar nesses copos com água, né, as energias e os medicamentos que cada um de nós possa necessitar para abrandar as nossas dores, né, para atender às nossas necessidades, né, individuais de cada um. Aqui no Evangelho, a recomendação, nas reuniões de família, onde se pratica o Evangelho, que se coloque um jarro com água e no final todos tomam um copo, né, uma dose uma dose da água fluidificada, né? Eu recomendo, né, já fiz muitas vezes nas nossas reuniões em casa, quando os meus filhos eram menores, né? Colocávamos uma jarra. Mais adiante, depois com o amadurecimento, e com as necessidades individuais de saúde para cada um membro da família, decidimos colocar um copo com água para cada participante, né? Assim, cada copo receberá a medicação da espiritualidade amiga de acordo com a necessidade de cada participante. Prezados irmãos, vamos dar início então, são 23 horas e 10 minutos. Vamos fazer a nossa prece de evocação a Jesus. Jesus, Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus.
Vamos, na sequência, fazer a leitura da prece do anjo Ismael. A prece que eu pronunciei de evocação a Jesus e a prece do anjo Ismael, dentre tantas outras, constam aqui deste livro do Caebar Schutel, né? É um livro que tem, né, diversas preces para diversas situações, inclusive a prece de oração dominical, que consta também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas aqui neste livrinho ela está mais sintética, mais sintetizada ainda, e cumpre com a finalidade que é promover as nossas reuniões, as reuniões do Evangelho no lar e as nossas reuniões e transmissões aqui do Evangelho no lar. Prezados irmãos, vamos então, prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que neste momento nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Prezados amigos, prezados irmãos, prezadas irmãs, temos todos os dias encontrado situações das mais lamentáveis, né, em relação à saúde, os eventos que se surgem por todos os lados do nosso planeta, que nos preocupam. O importante, diante de tantas notícias, geralmente através da internet, porque a imprensa oficial ou as empresas, os grandes veículos de comunicação, eles censuram determinadas notícias, né? Não dão as notícias verdadeiras, né? E isso acaba
levando as pessoas a terem uma visão da realidade não muito clara. Isso só faz aumentar o medo, a preocupação, o estresse. Além disso, muitos irmãos nossos, parentes, amigos, internados em hospitais, sem muita esperança para a recuperação da saúde, acabam entrando num clima de depressão, numa situação de depressão e desconforto, porquanto os fatos que estão acontecendo com aqueles irmãos e irmãs que confiaram nas picadinhas, né? Muitos deles estão com algumas sequelas, o que nos deixa bastante preocupados, né? Para não dizer indignados, né? Pela confiança que tantos irmãos nossos depositaram neste procedimento, neste recurso, mas que, na verdade, não está nos parecendo que o propósito tenha sido verdadeiro em relação a preservar a saúde das pessoas. O tempo haverá de esclarecer, eu não posso expressar aqui as coisas que eu conheço por ter tido trabalhado nos grandes fabricantes desses insumos que hoje estão sendo utilizados para enfrentar os desafios, né? Mas que há muita coisa ainda a ser esclarecida, mas infelizmente com as consequências já estão se acumulando em todos os continentes. Nós infelizmente não gostaríamos de estar assistindo estes fatos que nos preocupam e que nos deixam extremamente constrangidos. Vamos, prezados irmãos, reforçar a nossa fé em Deus, em Jesus, em nossos anjos de guarda, em nossos mentores espirituais, a fim de que possamos manter as nossas vidas de maneira o mais equilibrada possível, o mais serena possível, né? A fim de que possamos vencer essa tempestade que assola o nosso planeta. Eu abri hoje aqui no capítulo 15. Na verdade, eu procurei esse capítulo para fazer uma leitura mais a propósito das circunstâncias e dos momentos que estamos vivendo. Esta preocupação de acentuar e de destacar alguns aspectos, o principal aspecto desse tópico, né, que é o capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação. Diante destes momentos que nos levam a refletir sobre nossas vidas, vamos fazer a leitura deste capítulo. Fora da caridade não há salvação. Mas eu vou ler só os 2 últimos parágrafos. Na verdade são 3 parágrafos, né? Mas eu vou ler só os 2 últimos, que nos tocam profundamente e nos alertam para as nossas atitudes e a nossa observância deste ensinamento, né? Fora da caridade não há salvação, apóstolo Paulo, Paris, 1860. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento
Fora da caridade não há salvação, pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Então, prezados irmãos, muitas vezes ouvimos de amigos, irmãos nossos, eu dizendo, entre aspas, eu não faço caridade, mas também não prejudico ninguém, não faço mal para ninguém. Então, como vemos nesse tópico deste capítulo, não basta uma atitude passiva, ou seja, é preciso uma atitude ativa para fazer o bem, é preciso a ação da vontade de fazer o bem, é preciso realizar o bem. A inércia e a negligência, na verdade, é um pecado perante Deus, que Deus quer que nós façamos a caridade com os nossos irmãos que mais necessitem, né? É preciso termos compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão internados nos hospitais, que estão mesmo em casa com risco de perderem a vida por N circunstâncias, N doenças. Mas a nossa visita, a nossa fala, muitas vezes é uma caridade importante para aquele irmão ou irmã que esteja no leito da morte. Então, é preciso termos atitude de amor fraternal, né? Atitude de amparo, de incentivar, de motivar as pessoas a manterem a fé em Deus, em Jesus, né? Sempre com palavras de gratidão, de amor, para auxiliar esses irmãos, muitas vezes em estado depressivo. Prezados irmãos, esta lição de hoje, ela nos vem como grande oportunidade para nós refletirmos sobre que tipo de caridade nós estamos fazendo, né? Muitos de nós não estamos em condições, muitas vezes, de oferecer uma cesta básica ou um auxílio mais robusto para aqueles irmãos que estão em sofrimento. Mas, muitas vezes, mais do que ofertar uma cesta básica, é nós buscarmos levar uma palavra de incentivo, de ânimo, né, para que a pessoa possa se sentir fortalecida e caminhar com suas próprias pernas em busca de um trabalho, em busca da realização e da alguma atividade que possa lhe trazer os recursos para o pão de cada dia. Prezados irmãos, a prece da oração dominical que vamos ler neste momento também está contida no livro de Caebar Schutel, né?
está aqui, oração dominical, tem o prefácio, né? Tem aqui todas as explicações, que é importante que cada um de nós possa fazer a leitura inicialmente para adquirir o conhecimento do conteúdo deste livro, deste livreto, né? E aqui nós vamos fazer a leitura da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que vos não glorifica. É ingrato o que vos não presta a ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo, que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo, e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos o amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Graças a Deus. Graças a Jesus.
E assim, prezados irmãos, vamos caminhando para o final desta transmissão, mas antes vamos fazer uma pequena reflexão, vamos rogar a Deus e a Jesus, nossos anjos de guarda, que possam nos assistir e amparar e proteger cada um de nós. Você que me assiste neste momento, que nos acompanha nas nossas transmissões, quero rogar a Deus nesse instante que possa vos abençoar, que possa nos abençoar, que possa nos dar clareza e discernimento de tudo aquilo que estamos vivenciando nesta fase de nossas vidas, que sirva de lição para nós, que possa nos fortalecer na fé, que possamos exercitar, praticar os ensinamentos de Jesus, para que o nosso campo vibracional, nosso corpo astral, né, que é a nossa aura, que é o nosso escudo protetor, esteja equilibrado e fortalecido, para que nenhum mal alcance o nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso ser. Que, ao mesmo tempo que construímos e fortalecemos o nosso corpo astral, a nossa aura, construímos também a egrégora, que é o campo vibracional de nossas casas. Todas as casas que praticam o Evangelho de Jesus, que praticam preces, orações, leituras edificantes, irradiam, né, para o corpo astral essas energias positivas, benfazejas, que formam também o corpo astral em torno da nossa casa, a fim de que ela seja protegida e todos os moradores destas nossas casas estejam também protegidos, estejam assistidos também pela espiritualidade amiga. Então, assim, prezados irmãos, além de nos acompanharem aqui, procurem fazer suas leituras. Quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa ler a Bíblia, o Novo Testamento, as parábolas de Jesus, a fim de que seus ambientes estejam protegidos mais uma vez nesta semana. E assim, aos domingos, às sextas-feiras, faço uma transmissão do estudo do Livro dos Espíritos. Aos sábados, faço a transmissão do Reiki à distância. E aos domingos, essa modesta transmissão do Evangelho no lar. Fiquem todos na paz, no amor de Deus e de Jesus, e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima e abençoada semana. Muito grato pela presença amiga de todos vocês. Uma boa noite.